amigos, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, né? E hoje o nosso encontro nós vamos falar sobre o sacramento da penitência, tá? Nós sabemos que o pecado é uma doença da alma que conduz à morte interior, né? Então o pecado mata o quê? A graça de Deus em nós, né? E é na nossa fraqueza, né, na nossa limitação, que nós podemos contar com a força de quem? De Deus, que vem ao nosso encontro. Ele nos abraça, ele nos quer essa ligação com ele, esse diálogo com ele. Deus espera isso de nós, né? Ele sabe das nossas limitações, ele sabe o quanto nós somos fracos, não é? E eu sempre vejo nesse sacramento a mesma coisa que o filho pródigo. Se você pensar nas parábolas da misericórdia, né, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, você vai ver esse pai misericordioso. Então são as parábolas da misericórdia, né? Capítulo 15 de Lucas, tá? A história nós já conhecemos, né? E como é que eu faço essa ligação com o sacramento da penitência? Por quê? Porque esse filho pede ao pai a sua herança. Então, você só recebe a herança de alguém que já morreu. Então, ele mata o pai, na medida em que ele pega a herança, esse pai não existe mais para ele. Então, ele pega o dinheiro, pega a herança, vai ao mundo e gasta tudo. Né? Então não teve nenhum cuidado de fazer, vamos dizer assim, algo, né, que possa dignificar esse pai. Não. E aí o que acontece? Ele fica numa situação tão ruim que ele quer a comida dos porcos, porque ele está numa situação muito difícil. Mas ele pensa, ele faz um exame de consciência que o pai não trataria nenhum empregado dele do jeito que ele está sendo tratado, né? Então, ele, arrependido, ele pensa, eu vou falar com o meu pai, né? Eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho, não é? Trata-me como um empregado. Então ele pensa que é mais fácil ele ser um pai e tratá-lo como empregado. Então ele resolve, arrependido, voltar. Então esse retorno ao diálogo com o pai. E qual não foi a surpresa? Por quê? Porque esse pai já estava no portão esperando pelo filho. Então é o que acontece conosco. O Senhor está nos esperando a todo momento para esse retorno, né? E quando ele volta e ele confessa isso ao pai, ele diz exatamente ao pai, né? E aí o pai, muito feliz, manda fazer um banquete, uma festa, não é? Restitui o anel, a sandália, o manto, quer dizer, restitui a dignidade desse filho, né? Porque ele estava morto e agora está vivo, né? Então é isso que o Senhor vê no sacramento da penitência conosco, né? Ele faz exatamente isso, nos faz uma criatura nova, ele se alegra, né? Restitui o diálogo, volta à comunhão conosco. Isso chama-se o quê? Reconciliação. Então, minha gente, nós ficamos pensando, que beleza nós temos esse sacramento, que é um sacramento que nos faz, quando nós pecamos, quando nós fazemos um erro, nós temos como consertar, né? A gente tem como consertar. E Deus está lá, feliz da vida, esperando esse nosso conserto. Jesus instituiu o sacramento da penitência. Não foi nada criado pela igreja, como muitos avisam, como muitos falam, né? Não, foi Jesus. Está em João 20, versículo de 22 a 23. E diz assim: dito isto, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, minha gente, pela tradição apostólica, não é? Os apóstolos receberam essa incumbência, receberam essa unção e pelo
pela apostolicidade da igreja, chega até quem? Até os nossos sacerdotes, né? Então eles têm o dom, eles têm o carisma de perdoar, de absolver, né? E de condenar os nossos pecados, tá bom? Nós sabemos que nós temos 7 sacramentos, não é? Muito bem. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, os sacramentos de serviço, matrimônio e ordem, e os sacramentos de cura, unção dos enfermos, a penitência, né? Penitência ou reconciliação ou confissão, né? Mas por que você está me perguntando? Por que sacramento de cura? Porque o pecado, minha gente, é um obstáculo destrutivo na minha saúde física, na minha saúde mental, na minha saúde psíquica, na minha saúde espiritual. É como se eu sujasse algo que está muito limpo, né? E é isso que acontece, e isso sempre acontece por causa de quê? Por causa das minhas escolhas. Né? Deus me deu inteligência, vontade e liberdade, então eu sou livre para escolher. E às vezes eu escolho determinadas coisas, fazer determinadas coisas, que isso vai de encontro à minha felicidade. Tá? Mas tanto eu tenho os pecados particulares, tá? Que o dano é meu, como os pecados sociais, que o dano que ecoam no outro, não é? E assim é que acontece o rompimento. Tá? É a quebra da comunhão com Deus. Tá? Se nós pensarmos que todo sacramento é um sinal visível da graça, do amor de Deus em nós, nós sabemos que nós vemos esses sacramentos. Não é algo que eu não vejo, é claro que eu vejo. Né? Por quê? Porque todo sacramento é constituído de matéria e forma. Então, a matéria é algo visível. Então, veja bem, no batizado, né? Você vê o quê? Qual é a matéria do batizado? A água. Pode batizar sem água? Não. É necessário ter a água, né? E qual é a forma? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, o sacramento está perfeito. Então, eu tenho um ministro que fala e eu tenho a matéria que é a água. No sacramento da penitência, qual é a matéria do sacramento da penitência? Primeiro, o arrependimento. O arrependimento, sim, a contrição. Se eu não tiver o arrependimento, não tem matéria. Então, não adianta você ir ao confessionário, né? Não adianta você tentar fazer uma confissão se você não se arrependeu daquele pecado. Que muitas vezes acontece, né? Você não se arrependeu daquele pecado. Então, você está burlando Deus. Então, gente, primeira coisa, eu tenho que ter um arrependimento, uma contrição. Segundo, eu tenho que confessar, não é? Então, não é uma questão de humilhação, não. É humildade. Você ter a humildade que tem alguém a quem é maior que você, porque o padre está em persona Christi, então você está ali e você coloca toda a sua miséria para ele. Isso é humildade. E terceiro, a penitência. Por quê? Na medida em que você fez algo errado, a sua satisfação está em quê? Nesse ato contrito de você reparar esse pecado. Então, eu reparo através da penitência. Eu sei que é um grande problema para nós a questão da penitência, não é? Principalmente com as crianças, né? Elas ficam, nas crianças da catequese, elas ficam muito preocupadas. Por quê? Porque é um mistério, não é? Mas acontece que o castigo, que não se fala mais castigo, né? Mas esse castigo tanto pode ser, vamos dizer assim, a penitência pode ser uma oportunidade ou um castigo. É você que decide, não é? Então, a dor também. Eu posso ter uma dor que é uma oportunidade, como também uma dor que é um castigo. A mesma coisa quando você é chamado a atenção, aquilo é para o meu crescimento e uma oportunidade, ou alguém que quer me derrubar.
Então, é você que faz, né? É você que faz. E eu entendo essa preocupação com relação à penitência, porque na história da igreja a gente viu que a penitência teve um caráter meio complicado. Por exemplo, no início a confissão era pública, não era, depois é que passou a ser particular, tá? A penitência era registrada num livro em que tinha um conteúdo já dizendo qual era a penitência que você recebia para aqueles pecados. E aquilo levava quase que 1 ano de penitência. Aí justifica-se porque muitas pessoas se confessavam no final da vida, não é? Muito bem. E também o uso do cinza, porque isso vem desde do Antigo Testamento. Então, a penitência ficou para nós, gerando em nós a questão do castigo. Mas isso não é mais assim, não é? Então, nós temos a matéria, do que eu falei agora, e nós temos a forma. Qual é a forma do sacramento da penitência? É quando o padre diz para você: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Causa em você o quê? Uma satisfação. Ou seja, é como se houvesse um plug. Pá, ligou. Liga você imediatamente a Deus. Então, é uma satisfação de você, da mesma forma em que o filho pródigo voltou e o pai. A alegria, não é? É uma alegria muito grande em você e no próprio Deus, tá? Pergunta que não quer calar: qual é a dificuldade desse sacramento hoje? Minha gente, a dificuldade é uma só: é que nós perdemos a noção de pecado, tá? Porque hoje nós estamos relativizando muito as nossas atitudes, não é? Uma criança que é mal educada não é mal educada, a criança tem um problema, não é? Então, não se coloca a criança no castigo, não existe mais essa palavra. Nós vamos relativizando as coisas. Ora, se tem um erro, tem que ter uma correção, não é? Então, isso é certo. Então, no sacramento da penitência, não existe essa correção, mas existe o quê? Existe esse arrependimento, essa autorreflexão, existe essa contrição, existe esse exame de consciência. Então, quando você faz isso, automaticamente você já está se penitenciando. Então, quando um padre te dá, e eu não sei qual, mas às vezes ler um capítulo da Bíblia, ou um salmo, ou uma oração, gente, isso é uma satisfação imensa. Isso é uma satisfação imensa, porque o pior você já fez. Você entende? Porque a mim é muito importante que vocês entendam isso, que tudo que ofende a Deus, tudo que ofende ao irmão e tudo que ofende a minha dignidade é pecado. Tá? Então, se nós fizermos, né, vamos dizer assim, uma autorreflexão, quantas coisas erradas nós fazemos, né? Quantas vezes a gente coloca o outro para baixo, quantas vezes a gente não é legal com o outro, quantas vezes a gente não dá afeto àquela pessoa carente, não é? Quantas vezes a gente não ajuda, não é? Quantas vezes a gente não empresta o ouvido para escutar aquela pessoa, quantas vezes a gente não faz uma visita, Olha, então isso é pecado, não é? Muito bem, existe diferença de pecado? Sim, existe o pecado venial, que são os pecados leves, são aqueles pecados do dia a dia, né? Esses pecados, eles não me afastam de Deus, mas eles geram em mim uma brecha. Uma brecha para quê? Para entrar o quê? A preguiça, entrar a murmuração, entrar as mentirinhas entram, as críticas, os julgamentos, os pequenos julgamentos que depois se tornam grandes, não é? Então isso é a brecha e também vai minando o meu fortalecimento. Então, mas o que eu vou fazer, Regina? É muito simples. Os pecados veniais, o nosso rito da missa, esse rito maravilhoso,
completo. Ele tanto faz isso no ato penitencial, é justamente para você pedir perdão desses pecados pequenos, não é? Aquele pecado que você ficou com raiva porque não achou a sua caneta e, sabe, que você até já esqueceu, mas aquele pecado rápido antes de você saindo de casa para ir para a missa, não é? Algo que você ouviu e não gostou. Então, é um motivo que você tem no ato penitencial pedir perdão a Deus, limpar isso do seu coração, tirar isso do seu coração, ok? Eu digo que os pecados veniais são como ervas daninhas. Se você não tira, ela mata a plantação, tá bom? Muito bem. Depois nós temos os pecados mortais. Ah, mas eu não sei quando é pecado mortal. Pecado mortal são aqueles pecados que precisam ser confessados. Por quê? Porque são os pecados contra a lei de Deus, contra o decálogo, contra os 10 mandamentos. Então, faça um exame desses 10 mandamentos. Então, se eu olhar, se eu refletir sobre os 10 mandamentos, eu vou ver que eu, muitas vezes, me enquadro neles, não é? Não é? Aquela fofoca, não é? Aquela cobiça, não é? Aquela inveja, aquela morte que eu não matei com arma de fogo, mas eu matei na palavra que eu falei do outro. Muito bem, então vamos lá. Esses pecados, eles rompem, tá, a nossa comunhão com Deus. Ele está sempre à nossa espera, tá? Nós somos, né, sempre nós estamos buscando esse ligar a Deus, né? Esse religar. E que religião é isso? É um religar. É você estar ligado a Deus, né? Então, por causa de nossas escolhas, é que nós nos afastamos, tá? Então, o que eu posso dizer desse sacramento da confissão, esse sacramento da penitência, esse sacramento da reconciliação? Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, tá? E quem peca fere a honra de Deus, o próprio amor, a sua dignidade e a saúde espiritual, tá? O sacramento da penitência é constituído de quê? De 3 atos do penitente: o arrependimento, a confissão e a penitência, e da absolvição pelo sacerdote, tá bom? A satisfação consiste em estar em paz, reconciliado com Deus, com o irmão e consigo próprio. Minha gente, não percamos tempo, né? Façamos uma auto-reflexão, façamos vamos dizer aqui, vamos fazer um exame de consciência, assim, forte, sincero, né? Que a gente possa, eu sei que nós estamos com um problema de como podemos atingir esse sacramento da penitência, mas muitas paróquias estão agendando isso, então a gente pode ir, não é? Que a gente possa fazer isso, para que a gente volte. Estamos a um passo, né? A vacina já está aí, estamos a um passo de retornarmos à nossa vida, ao nosso momento de estarmos todos juntos. E vamos fazer isso de uma outra forma, vamos fazer isso todos nós convertidos, não é? Com essa conversão, que a gente possa ter uma nova caminhada, né? Então nós temos esse sacramento que nos ajuda a isso, ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.